Capítulo 2 do livro O Mundo das Doze Cores, A Era das Revoluções, livro 2. Chegando ao Reino Dourado e conhecendo uma pessoa que mudará tudo. Após percorrer todos os caminhos até chegar ao Reino Dourado, ao adentrar naquele reino tão maravilhoso, Thomas se depara com uma bela mulher. E aos poucos, conforme seus olhos começam a enxergar com mais nitidez, é a mulher mais bonita que ele já viu. Pela primeira vez em anos, Thomas é tomado por uma grande timidez e com dificuldade tremenda consegue proferir meia palavra. Oi. A bela dama, educada para receber bem os visitantes, que na maioria das vezes buscavam conselhos e ajuda dos famosos sacerdotes, responde com simpatia. Seja bem-vindo. Vejo pelo grande exército que o acompanha, pelos trajes e pelos olhos, que o senhor é o famoso rei dos reis Thomas. Ele somente assente com os olhos verdes, sente seu rosto enrubescer e, após um leve cutucão de seu fiel escudeiro Varion, retoma sua grande confiança e inicia seu discurso. Tenho a certeza em meu coração que é você quem vim procurar. Apesar da grande caravana de dourados que nos veio receber, meus olhos repousaram nos seus, e neste momento tudo já me foi revelado. A donzela de olhos castanhos como amêndoas era de pequena estatura, mas isso não a fazia menos imponente que as outras mulheres. Na realidade, era um charme a mais, pois aquela pequena dama de olhos firmes e determinados, cabelos pretos ondulados até a altura dos ombros e boca de lábios bem finos, a tornava especial e única. Era de fato uma beleza peculiar e que chamava a atenção por onde passava. Mas o que mais atraiu Thomas foi o que ele enxergou no fundo dos seus olhos. Ela não desistia nunca, jamais, sob hipótese alguma. Ela arredava o pé quando algo lhe era de interesse, e naquele momento Thomas era muito interessante. Catarina, então, após as palavras do jovem guerreiro, em vez de ajoelhar perante o agora líder, estendeu a mão para cumprimentá-lo de igual para igual. Fato esse o que fez crescer ainda mais a tão nova admiração que nutria pela moça. Ela, então, seguiu o cumprimento dizendo: me apresento a todos aqui. Fui criada para ser uma dama, uma mulher que se casaria com alguém importante e faria os papéis secundários. Mas, apesar de ter aprendido tudo com minha inestimada tutora, nunca concordei. Nasci para ser líder. Também não vou aceitar que cheguem aqui e determinem o que vão fazer sem antes me consultar. Afinal, ela demorou alguns segundos para concluir sua frase, mas quando fez, surpreendeu a todos. Sou a herdeira do último escolhido antes de Thomas. Sou filha do grande e bonito Dourado I. Me chamo Catarina Dourado I. Todos, inclusive Thomas, ficaram de boca aberta. Ele não podia deixar de pensar que era engraçado como todos reagiam quando estavam surpresos, algo que ainda não havia presenciado. Assim, ao retornar de sua indagação, foi ele que ajoelhou perante a herdeira do escolhido. Catarina, eu que me ajoelho à sua frente. Sei que você terá um papel importante em nossa civilização. Sempre admirei muito seu pai. Quando eu e Varion líamos as histórias de seus êxitos em guerras antigas e na união dos povos, eu via nele um exemplo que quero seguir, pois tempos difíceis estão por vir. As revoluções estão chegando e preciso de sua ajuda. A bela moça ficou estupefata com tamanha humildade dos reis e isso a fez escorrer algumas lágrimas de alegria. A carta que seu pai havia deixado no leito de sua morte para sua herdeira discursava justamente sobre isso, que apareceria um grande guerreiro que iria dar seguimento em todas as conquistas que ele havia iniciado e que ela devia seguir ele em todos os seus passos, mas sempre de igual para igual. Mas que, acima de tudo, esse grande guerreiro demonstraria uma qualidade inestimável e que ela saberia na hora de quem seu pai estava se referindo. Ele seria, acima de tudo, humilde. Depois desse momento meigo e único visto por todos, Catarina coloca as mãos sobre o ombro de Thomas e cochicha para que ele se levante e informa a todos. Me sigam, vou apresentar o Reino Dourado a vocês, para que se instalem, e depois de nosso jantar iremos discutir os nossos próximos passos. Thomas se levanta orgulhoso, pois já sente que sua responsabilidade imensa está sendo dividido, pois agora 2 líderes estão a gerenciar o mundo das 12 cores. Ele necessitava dessa ajuda. Derek já o alertara. Ele, em seu íntimo, sabia que tudo estava caminhando da maneira que deveria, mas seu coração ainda palpitava forte. Queria, acima de tudo, um momento a sós com Catarina. A herdeira segue então demonstrando parte por parte do Reino Dourado. Inicia pelo que ela julga ser o mais importante e emblemático do reino, a estátua de seu pai, de um dourado ofuscante. Bonito segura uma grande espada que brandia nos momentos áureos de sua passagem pelo mundo das 12 cores. O monumento compreende tal tamanho que toda a entrada do Reino Dourado fica à mercê de sua grandiosidade.
Catarina, com todo orgulho, passa a mão sobre os pés de seu pai e deseja que um dia consiga ainda ter uma conversa com seu herói, para lhe dizer que o mundo que ele tanto prezava está em boas mãos. Ela vê em Thomas grande potencial e o enxerga bem parecido com seu pai, menos na humildade, já que Bonito era, apesar de um bom homem, um pouco envaidecido pelo seu status, tendo grande capacidade de liderança, de oratória e de imponência. A seguir, do lado direito, bem na entrada do reino, vemos o nosso forte de vigia. Apesar de bem simples e com poucos guerreiros, possui uma energia protetora mágica, vinda do que existe atrás do forte. A dama ia mostrando cada um dos grandes templos que existiam no reino dos sacerdotes. O primeiro deles era o Templo 1 dos sacerdotes, também chamado de Iniciação. Era para ali que todos os grandes aprendizes de sacerdote iam quando começavam sua jornada neste mundo de oração e de cuidado com os outros. Ali, por meio de inúmeras bênçãos que eram aprendidas, principalmente a de defesa, que recarregava as forças de qualquer guerreiro, por mais debilitado que ele estivesse, é que se fortalecia e mantinha o forte da vigia em pé e funcionante. Uma áurea verde o cercava e mostrava o porquê de o Reino Dourado ser sempre muito bem protegido e poucas vezes invadido durante uma guerra envolvendo o mundo das 12 cores. Além do respeito que havia pelos curandeiros e sacerdotes, essa energia mágica positiva que o envolvia mantinha os inimigos distantes, permitindo que o reino sempre produzisse grandes médicos, curandeiros e, acima de tudo, pessoas sábias na arte de fazer o mundo evoluir. Thomas, quero que entre no templo da iniciação para sentir a energia que provém desse lugar. É algo que não pode ser expresso em palavras, tenho certeza de que você irá sentir mais pleno e completo. Claro, Catarina, estou aqui neste mundo para aprender e absorver o quanto mais eu puder sobre todas as culturas e todo o mundo que agora lidero. Como sempre, o rei foi diplomático e extremamente educado. Os demais guerreiros seguiram em frente para as casas que lhe foram ofertadas, já que após tantas batalhas, muitos deles só queriam descansar. Na jornada de conhecer o mundo das 12 cores, seguiram apenas ali mais de perto Thomas Varian, Philip e Anna. Assim, ao adentrar no templo, Thomas viu e sentiu algo que lhe deixou realmente mais completo. Algo que em seu reino, o Vermelho, conhecido apenas por combates e por formar guerreiros, nunca teria imaginado que houvesse. Diversos sacerdotes, todos vestidos de branco, com detalhes dourados nas margens de suas vestes, estavam em círculo, em um grande espaço bem limpo e impecável quanto à decoração. Parecia que o próprio Brunesco havia estado ali e decorado cada detalhe. Eles estavam de mãos dadas, orando em voz alta, uma prece de uma língua muito antiga, já não mais falada no mundo das 12 cores. Para a grande maioria das pessoas ali, não era possível entender o que era dito, mas para Thomas, que possuía agora a mente dos escolhidos, ou seja, uma mente com revelações e compartilhada por todos os escolhidos que já passaram pelo mundo das 12 cores, até mesmo Bonito, ele conseguia entender o que a prece estava querendo dizer. Philip perguntou baixinho para Varian, já que, em sua visão, ele era uma das pessoas mais inteligentes de todo o mundo das 12 cores. No entanto, Varian disse que não fazia ideia do que estava sendo dito. Enquanto ainda indagava, Thomas começou a revirar os olhos e passou a proferir a prece da mesma forma que os sacerdotes, mas na língua atual. Venho por meio deste pedir aos senhores que guiam a minha vida, que continuem a me mostrar os melhores caminhos para que todas as minhas dificuldades sejam superadas. Por mais difíceis que sejam, que os bons espíritos me protejam e me guardem, e assim eu consiga sempre saber o que fazer. Ao final da prece, Thomas abaixou a cabeça e entrou em um transe profundo, ao passo que acrescentou ao final uma frase: "Me conecto agora aos meus antepassados, os outros escolhidos." O Rei dos Reis caiu no chão em estado de atonia total. Varian e Catarina o seguraram, deixaram sua cabeça de forma delicadamente virada para o lado, colocaram suas mãos do lado de seu corpo e apenas assentiram quando viram o sacerdote líder do grupo de iniciação vir ao encontro do grupo. Raul correspondia a um senhor calvo de uma média estatura, em roupas brilhantes e mais douradas que os outros sacerdotes, mostrando que era o líder ou o professor daquele local. Possuía uma face serena que demonstrava quão grande era a sua evolução e, por meio de sua voz calma, esclareceu aos rostos preocupados o que estava acontecendo ali naquele momento. O inestimável guerreiro e agora nosso líder entrou em um transe profundo de meditação, algo que muitos aqui levam anos para conseguir. Thomas conseguiu em poucos segundos de oração. Ele agora, nesse momento, está em um grande salão sentado com os antigos escolhidos para decidir o futuro do mundo das 12 cores.
e para onde seguir de agora em diante. Sempre que ele quiser se reunir com essas entidades, basta ele orar essa prece e se concentrar, que assim conseguirá o que busca. As pessoas que ele está agora são as mais puras e, de certa forma, deuses que vão sempre estar junto de Thomas. Ele deve saber disso e aproveitar dessa condição única. Agora nos resta sentar-se ao lado dele em círculo, darmos as mãos e orar para que ele volte mais forte com as respostas que precisamos. Philip não fazia ideia de como orar, mas seguiu seus parceiros, sentou-se ao lado de Ana e de Catarina e passou a orar de sua forma. Não por meio de palavras bonitas, mas do fundo do coração, o que, do seu modo, ajudou imensamente a Thomas, que recebeu todas aquelas boas energias. Thomas, então, acordou em um grande salão maravilhoso, o famoso Salão dos Escolhidos, uma espécie de panteão dos deuses, que um dia governavam ou fizeram a diferença no mundo das 12 cores. Ao seu lado, Thomas observou um homem loiro, de olhos castanhos e bem atentos, com um semblante ameno e demonstrando grande paz, algo que ele já estava prezando demais nas pessoas. Depois de assentir com os olhos como já aprendera a fazer, Thomas deu um passo à frente e, ao descer alguns lances de escada, observou por volta de 12 tronos, todos muito bem trabalhados, um de cada cor representando os reinos, mas algo a mais estava, deixando o Rei dos Reis estupefato. No topo de cada um desses tronos, o item principal, ou seja, a característica mais marcante do reino, estava estampada e deixava claro qual a função primordial daquele reino. Além disso, havia ao lado de cada um desses tronos uma pessoa, todas muito bem trajadas, com vestes representando seus reinos e evidenciando a beleza de cada uma dessas pessoas. Thomas não pôde deixar de notar que a representante do Reino Azul era extremamente parecida com Ana, nas feições e principalmente no olhar decidido e de grande capacidade. Assim, o escolhido atual caminhou em direção do trono vermelho, que o mesmo julgava como sendo seu, já que era o único que não possuía alguém do seu lado. Mas, chegando lá, aquele rapaz loiro, bonito, com vestes douradas, o tocou no ombro e disse: "Meu querido Thomas, eu sou o antigo escolhido, Bonito Dourado I, pai de Catarina, que estava há pouco conversando com você. Assim devo te instruir no que está acontecendo aqui, assim como me foi feito quando cheguei aqui por meio da minha prece pela escolhida do Reino Azul." Thomas apenas abaixou o olhar, pois apesar de muito confiante, sabia demonstrar respeito, e aquele lugar exalava respeito ao nível máximo. Ao redor e atrás de todos os tronos, grandes esculturas deixavam o ambiente ainda mais épico, cada uma com um detalhe na cor que a representava. Thomas ainda não havia notado, mas no centro havia um espaço em evidência, como se fosse um pequeno pedestal, que demonstrava que algo poderia sair do chão daquele lugar. Mas ninguém, nem mesmo os antigos escolhidos, sabiam o que aquilo significava. Assim, Bonito iniciou: "Thomas, aqui está o tão maravilhoso Salão dos Escolhidos. Sempre que você precisar, estaremos aqui ao lado do nosso trono. Nunca, jamais sentamos nessas cadeiras tão bem trabalhadas. Isso porque o guardião do salão não permite. Ele apenas informa que no momento certo sentaremos, e isso significará algo muito maior que apenas uma reunião de seres superiores. Cada uma dessas pessoas, de olhares serenos nos observando, corresponde a um dos antigos escolhidos, iniciando pelo dos cinzas, que, por já terem tido escolhido há muitas eras, estão esquecidos pelos deuses e por isso eram seus maiores vilões. Além de lá reinar em sua grande maioria a pobreza e a miséria. Mas tudo isso muda agora. Thomas, prestando atenção na melhor maneira que poderia, mesmo com todos aqueles olhares, agora fica mais curioso ainda. Pois você, meu amigo, não é somente o escolhido dos vermelhos, ou então o rei dos reis, como muitos o vêm chamando. É o unificador, o pacificador, aquele que veio para juntar todos os reinos em prol de algo muito, mas muito maior. Thomas sentiu um arrepio na espinha, pois já não bastavam todas as suas responsabilidades, agora ele também tinha uma grande conquista, ou algo do tipo a provar para esses seres divinos. Quando o Rei dos Reis já ia iniciar sua torrente de perguntas, seus olhos se deparam com os de seu pai, Derek, em lágrimas que escorreram e iluminaram o rosto, agora sereno, de seu querido pai. Bonito, ao ver a linda cena, continua sua explicação. Thomas, apesar de você ser o escolhido, seu pai, quando faleceu, veio ao nosso encontro e conseguiu seu lugar para ficar ao lado do trono dos vermelhos. De início, nos questionamos quanto a esse fato, mas o guardião nos informou que aquilo tudo era planejado. Derek, então, desce e segue o caminho que fica ao redor do pedestal do centro e vem ao encontro de Thomas. Lhe oferece um abraço caloroso e diz a seu filho: "Eu, apesar de não ser o escolhido, me tornei o representante dos vermelhos aqui no panteão. Tudo isso graças a você, meu filho. Você transcende os escolhidos."
Ao dizer isso, Thomas não sabe o que isso significa, mas dá um passo para trás a fim de se colocar novamente em seu lugar e observar o que vai acontecer em seguida. Dessa forma, Bonito, que já havia terminado sua explanação, pois era até ali o que ele e todos os outros escolhidos sabiam, retorna ao lado de seu trono e invoca a presença do guardião para dar continuidade. Após uma luz ofuscante de um branco estonteante, o guardião surge do alto do pedestal que antes Thomas não havia notado, mas que agora, com aquele grande ser de ombros largos, portando uma armadura imensa e uma lança do tamanho de um gigante, era impossível não ser visto. Thomas, então, ao iniciar o processo de se ajoelhar e prestar os cumprimentos àquele que era o conhecido como o ser mais antigo do mundo das 12 cores e que havia visto tudo o que tinha acontecido desde os primórdios, é interrompido em seu ato com as palavras trovejantes do guardião. Escolhido número 13. Você tem um papel nunca antes visto neste mundo. Os 12 tronos, um de cada cor, já está ocupado pelo seu devido escolhido. E você, com a missão de juntar e unificar a todos os povos do mundo das 12 cores, deve se sentar no centro. Assim, ao dizer isso, um trono surge bem no centro do salão. Ao lado do guardião, um trono diferente de todos os outros. Em cada ponto de sua estrutura, as cores se confundiam, como um arco-íris em forma material. Não era possível distinguir nenhuma das cores, somente uma estrutura em forma de cadeira com um emblema em cima representando o símbolo que muitos diziam ser o da união, duas mãos entrelaçadas de forma que nunca se soltariam. Esse é o seu trono, Thomas, o unificador. Todos os presentes naquele salão não poupam suas emoções e, por meio de reverências e palmas, saúdam o unificador, que antes era o rei dos reis, ou até mesmo chamado de último dos escolhidos. Então continua o guardião. Ele é o responsável pela união de todos os povos. Assim, passarei as próximas instruções a vocês, meus escolhidos, principalmente para dar continuidade ao trabalho de Thomas. Thomas anda em direção ao incrível trono e, ao chegar perto, sente uma vontade irresistível de se sentar, mas lembra do que Bonito havia falado, isto é, nenhum deles tinha sentado ainda em seu trono. Mas Thomas não resiste e, ao chegar bem à frente, vira-se e, com toda a cautela do mundo, se senta. Todos ficam em silêncio, aguardando o guardião chamar a atenção ou então fazer algo, mas o que ele simplesmente fala é: vamos todos nos sentar, as instruções que vêm a seguir são de fato importantes.